Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus está presente e Deus trará à luz a revelação da sua palavra ao meu e ao teu coração. Creia, somente creia, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí onde você está. Então creia, tenha fé, tenha certeza que Ele vai falar com você. Sabe, todas as vezes que nós lemos da palavra de Deus, nós precisamos pedir instrução ao Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos a instrução dele, nós temos a voz dele nos guiando. Nós temos a direção do Senhor conduzindo as nossas vidas. E se nós temos a direção do Senhor, a condução do Senhor, significa que Ele está indo à nossa frente, nos guiando, nos orientando, nos conduzindo, para que eu e você não venhamos errar, não venhamos tropeçar, nem falhar com Ele ou com as pessoas, muito menos conosco mesmo. Deus é bom o tempo todo. E se nós tivermos a instrução dEle, se nós buscarmos pela instrução dEle, nós seremos felizes, porque a palavra diz que nós precisamos da instrução dele para nós sermos felizes. Quando nós tivermos instrução de outros, de direções erradas, com certeza nós vamos chegar ao erro. Mas se nós tivermos a instrução correta, que é a instrução do Altíssimo, nós vamos chegar à alegria eterna, à felicidade eterna, que é na graça de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o teu coração que está no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 1 em diante. É um texto um pouco conhecido, mas fala fortemente aos nossos corações e o Espírito Santo de Deus quer revelar algo dos céus para mim e para você nessa manhã. Então, sente um pouquinho aí, aguarde um pouquinho, preste atenção no que o Senhor quer falar contigo. Como de costume, eu quero orar antes de ler o texto, por quê? Para nós pedirmos a instrução do Senhor. Falei agora há pouco, precisamos da instrução. Então, para lermos a palavra, não adianta você receber instruções minhas se eu não tiver instruções de Deus. Não adianta eu receber instruções tuas se você não tiver instruções de Deus. Então, para nós termos a luz da palavra, precisamos do Espírito Santo. Vamos falar com ele? Espírito Santo de Deus, nessa manhã, te damos bem-vindo, nós te agradecemos pela tua presença em nós. Nós te agradecemos porque nesse ambiente onde nós estamos, a tua presença é notória, é real aqui. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que da mesma forma seja real a tua presença no ambiente onde os meus irmãos e as minhas irmãs estão. No nome de Jesus, toma eles, Pai amado, de uma forma sobrenatural, que eles venham entender que é a tua voz e não a minha. No nome de Jesus, Pai, que tudo, Senhor amado, que venha a sair da minha boca, venha a ser direto do teu trono. A instrução correta para eu e para os meus irmãos seguirem. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua direção, nós te pedimos o teu guia, a tua vontade sobre nós. No nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o levante do inimigo, toda distração, todo espírito que traz sonolência, todo espírito, Senhor amado, que tenta trazer dispersão do teu povo com a tua palavra. Nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de confusão que se levanta, toda contrariedade nós determinamos por terra agora, no nome de Jesus. E declaramos total dependência de Ti, declaramos o fluir do Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos Te ouvir, nós queremos ser guiados por Ti, em nome de Jesus. Queridos, João 10, do 1 em diante, fala sobre o pastor e o seu rebanho. E aqui vai trazer instruções de como nós devemos ser guiados e por quem nós devemos ser guiados. A palavra de Deus fala que nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo. E fala que Cristo é o nosso pastor. E essa palavra aqui vai confirmar isso, mas também vai nos mostrar quem nós devemos realmente seguir e tomar cuidado com as outras vozes que se dizem ser nossos guias, nossos pastores, mas só nos levam à perdição, só nos levam ao erro, ao pecado e nos afastar de Deus. João 10 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus ele estava ensinando os seus discípulos e também, por consequência, ensinando a multidão e a mim e a você nesse dia. Ele é o pastor. Para você que não sabe, que não conhece o aprisco, você pode pesquisar depois aí na internet. O aprisco é uma barreira, é um local onde se guarda as ovelhas. É um local em formato de oval ou retangular, um local redondo, mas que só tem uma entrada e esta mesma entrada é a saída. Não existe janelas, não existe outra forma de entrar a não ser pela porta. Essa porta, normalmente para os pastores, essa porta era uma porta fictícia, porque é somente a entrada. E o verdadeiro pastor, que segundo a palavra está dizendo, eu sou a porta, significa que Jesus se coloca no lugar de porta, no lugar para segurar essa passagem, para que nenhum ladrão, nada venha chegar a atingir, a matar, a massacrar, a judiar das ovelhas. Então este local, vamos supor um local oval, onde o inimigo ele rodeia, mas ele não consegue entrar. A palavra de Deus diz que o pastor entra pela porta, mas o ladrão ele pula, ele entra por outros lugares. Ele entra por lugares que ele acha brechas, que ele acha entradas e assalta. Isso não é diferente da minha e da tua vida. Nós estamos no aprisco de Jesus. Ele está na porta, ele está cuidando para que nenhum invasor entre. Agora, se eu e você dermos passagem, dermos abertura, deixarmos brecha para o assaltante entrar, ele entrará. Só que o texto está dizendo, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Porque o porteiro ele fala com as ovelhas, é o pastor, aquele que abre a porta. Ele fala com as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu preciso te dizer nessa manhã, que todas as outras vozes que te confundiram até agora, elas cessarão. Eu profetizo sobre a tua vida que elas cessarão, todas as demais vozes. E apenas a voz que importa chegará ao teu coração, chegará ao teu interior e te dará certeza de que é Cristo falando com você. Então, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Sabe por que você vai ter a certeza que é Jesus falando com você? Porque ele vai te chamar pelo nome. Você pode ter uma impressão do Espírito muito forte no teu coração, que você vai ter a certeza que só pode ser ele falando com você. Não pode ser outra voz. Não pode ser uma voz da sua cabeça, não pode ser voz de outros, a não ser a voz de Deus, porque ele te dará a certeza que é o pastor cuidando de você. Agora, para nós termos essa certeza, para nós ouvirmos essa voz, nós precisamos conhecê-la. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Ele chama pelo nome e leva para fora.
Por que as ovelhas elas não se assustam com esse pastor? Porque elas conhecem a voz do pastor. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. A palavra de Deus está dizendo que eu e você precisamos reconhecer a voz do Senhor, para que todos os dias sermos conduzidos pela voz do nosso pastor. Sabe, muita confusão existe na mente das pessoas, porque elas estão escutando várias e várias vozes. Muitas vezes escutam a voz do vizinho, a voz do amigo, a voz do irmão, a voz desse e daquele, às vezes a voz do inimigo. Mas Deus segue falando. E essas pessoas não dão ouvidos à voz de Deus, porque estão se confundindo com outras vozes, estão se distraindo com outras vozes. Agora imagina você, se essas ovelhas de Cristo se distraírem com outras vozes, o ladrão chega e rouba. O ladrão chega e assalta as ovelhas. Mas toda ovelha que ouve a voz do seu pastor, ela não se confunde. Sabe por que Jesus compara eu e você a ovelhas? Porque ovelhas são animais mansos, mas que se assustam com qualquer coisa e fogem. E fogem. Jesus nos compara com ovelhas porque a ovelha, ela tem a sabedoria incrível de se adaptar, de conhecer plenamente a voz do seu pastor e ser guiada apenas pelo seu pastor. Nenhum outro pode guiar a ovelha a não ser o seu pastor. E essa ovelha, quando ouve outras vozes, ela foge. Lembra que a palavra de Deus diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós? É por isso que Jesus te compara a ovelha do seu pasto, do seu rebanho. Para que eu e você, quando ouvirmos outras vozes, nós venhamos ser afugentados, fugir destas vozes e buscar a presença do Senhor, para que nós sejamos guiados por Ele. Mas nunca seguirão a um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Não reconheça a voz dos estranhos. Perdão. Para eu e você reconhecermos apenas a voz que importa, a voz que importa, nós precisamos ser guiados pela voz que importa. Nós precisamos conhecer esta voz. E nós conhecemos a voz do Senhor buscando a leitura da palavra, buscando tempo de oração com Ele, buscando tempo de jejum em propósito do Senhor. Busque a todo instante a presença do Senhor. Jesus usou esta comparação mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Você só não vai ser assaltado, só não vai ser furtado, você só não vai sofrer danos quando você ouvir a voz que importa, a voz de Jesus. Porque você estará conduzido. E sabe, todo projeto que você desenhar, todo projeto que você estiver traçando, toda meta traçada, quando nós colocamos aos pés do Senhor, ouvimos a voz dele, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sabe aquele carro que você está planejando comprar e você não tem certeza se vai dar certo? Se você coloca os planos no Senhor, aos pés do Senhor e ouve a voz dele, ele vai te dizer ou sim ou não. E se ele estiver te falando sim, é porque você pode ter a certeza que ele vai suprir as tuas necessidades e você não vai entrar num negócio errado. Agora, se ele te disser não, não fique emburrado, tenha certeza que ele está te dando um livramento para que você não se perca, para que você não erre, para que você não peque, não se aparte da presença dele. Deus tem as suas direções e elas são claras. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Deus quer te dar alimento, sustância, segurança.
sossego, sossego. E você vai me dizer, mas William, quem está em Cristo não está livre de tribulação, de dificuldade, não está livre. Não, não está livre disso. Mas no meio dessas tribulações, dessas dificuldades, você terá descanso, porque o pastor está na porta cuidando das ovelhas. E ele não deixará o assaltante entrar. Mas eu e você precisamos conhecer a voz do Senhor. O desejo do meu coração profundamente é que você aprenda a ouvir a voz do Senhor e que eu venha aprender dia após dia a ouvir apenas a voz que importa. Sabe por quê? Porque todos os dias nós precisamos ouvir e aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não ouvirmos hoje, por exemplo, ouvimos ontem e não ouvimos hoje a voz do Senhor, em seguidinha nós vamos nos confundir com outras vozes, achando que é a voz do Senhor. Não caia nesse erro. Vamos orar? Quero pedir a instrução do Espírito Santo, que ele venha ao teu coração, que ele venha trazer nitidamente a voz do Espírito a você, para que você não venha mais se confundir, mas que você se firme neste pastor que conduz as ovelhas. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te desejamos, nós recebemos a tua instrução e nós queremos sim ouvir apenas a voz que importa, que é a tua voz. Senhor, nós somos tomados, Pai amado, nesse exato momento de profundo arrependimento pelas coisas que passaram, pelas práticas que cometemos, que nos afastaram da tua presença. E nesse exato momento, Pai, nós glorificamos ao teu nome pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça e perdão. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos totalmente dependência de ti. E nós te pedimos, Senhor amado, no nome de Jesus, que o Senhor venha cobrir a cada um que está comigo nesta oração, com o teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que todos, Senhor amado, venham te conhecer, e não somente te conhecer, mas prosseguir nesta busca em te conhecer e te encontrar. Que todos, Senhor amado, venham a ouvir a tua voz, ser guiados pela tua voz, conhecer e reconhecer a tua voz, para que jamais se confundam, para que jamais se percam. A doença, a tribulação, a dificuldade, o medo, o vício, tudo aquilo que traz ansiedade, traz depressão, que seja apagado no nome de Jesus. Que esta voz que importa, a voz do Espírito, venha nos conduzir para fora dessas dificuldades, para fora dessas tribulações. E que todas as pessoas que estão à nossa volta venham também, através de nós, te conhecer e ser guiados por ti. No nome de Jesus. Eu oro, Senhor amado, por cada pedido de oração, te pedindo que a tua graça esteja sobre estas pessoas, sobre estas vidas, sobre esses lares. No nome de Jesus, Pai, que o teu poder transforme, cure, restaure vidas. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo no nome santo e poderoso de Cristo, que somente a voz que importa será ouvida e todas as outras vozes cessarão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você que pode, compartilha com o máximo de pessoas essa live, esta oração, para que outras pessoas também reconheçam a voz do Senhor e sejam guiadas pela voz do Espírito. E você que ainda tem o seu pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, tem um botãozinho que diz chat ao vivo, clica aqui, coloca nos comentários aqui o seu pedido de oração, o seu testemunho, nós estaremos orando por você e determinando um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse dia, e que a paz, a esperança da glória recaia sobre você. A esperança da glória, que é Jesus, esteja te guiando, esteja na porta, cuidando das ovelhas, e depois te traga para fora e te conduza em pastos verdejantes, que são pastos de alimento. Ele te nutrirá com fé, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.